Minhas saudações a você que está em casa acompanhando a programação da TV O Norte. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa, o Traduzindo. Eu sou o Jonathan Vieira e é uma honra contar com sua audiência aqui na nossa programação, independente onde você esteja. Atualmente, o sinal da TV O Norte chega a mais de 100 cidades através das operadoras parceiras e cidades estas que estão no estado da Paraíba, principalmente, mas também nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. E se você quiser acompanhar toda a programação da TV O Norte, basta acessar no YouTube o canal da TV, que é o @Sistema Norte, e lá você vai ter acesso a tudo que a gente vem produzindo aqui no Sistema Norte de Comunicação. Você também pode baixar o aplicativo da TV através da sua loja de aplicativos no celular, que vai estar lá com o nosso aplicativo. Você só precisa colocar Rede O Norte de Comunicação e você vai ter acesso em tempo real a tudo que está passando na TV O Norte. No Traduzindo de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental e a importância do acompanhamento psicológico. E para isso nós temos aqui a presença de um convidado super especial, que é o Dr. Jean Moura, que é psicólogo clínico e que nos deu a honra de nos visitar aqui no Traduzindo. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Desde já agradeço o convite, o espaço, para discorrermos dessa área tão ampla que é a psicologia. Eu quem agradeço, o jovem psicólogo clínico Jean Moura, vem fazendo uma atuação em vários locais, inclusive também na psicologia, nas escolas, educacional. Mas, doutor, eu gostaria de começar aqui o programa perguntando o que é um psicólogo clínico. Bom, o psicólogo clínico ele está muito atrelado a um trabalho específico em consultório, onde o profissional ele vai estar recebendo a demanda, daquele paciente que procurou aquela ajuda, e dessa forma identificando quais são os gatilhos que o levam àquele desconforto, de mal-estar e que o impede de desfrutar dessa saúde mental de uma forma plena. Então, além disso, é realizado nesse espaço clínico avaliações, testes psicológicos que possam auxiliar, num parecer diagnóstico, hipótese diagnóstica, e o tratamento correto de acordo com a demanda e o contexto de cada paciente. Que interessante. E existem outras modalidades além dessa de psicólogo clínico? Sim, a psicologia é muito ampla na sua constituição. Existem diversas áreas de atuação, como a psicologia jurídica, que se envereda muito pelas questões de mediação, auxiliando o campo jurídico, guarda, quando o juiz faz essa solicitação para que a gente possa fazer os pareceres diagnósticos em cima daquela pauta, que é atribuída nesse campo judicial. Temos a psicologia escolar, onde está relacionado muitas vezes com a aprendizagem, identificando esses transtornos, melhor dizendo, de aprendizagem e possivelmente fazendo encaminhamentos para profissionais qualificados que vão dar continuidade àquilo que foi identificado no ambiente escolar. Além disso, também existe a psicologia hospitalar, onde o psicólogo hospitalar tem um papel muito importante nos cuidados paliativos, não só do próprio paciente que está ali naquele espaço, mas também da família, psicologia no trânsito, então a gente tem várias muitas áreas exato, de atuação desse profissional. E por que a gente fala hoje tanto em saúde mental? Qual a importância da saúde mental na nossa sociedade, nas nossas vidas, doutor? Então, nós vivemos numa sociedade muito acelerada, onde nós estamos sempre em contato com uma rotina muito desenfreada, que as pessoas não param para se ouvir e atentar às suas próprias necessidades. Então, a gente vê hoje uma sociedade muito adoecida, psicologicamente, que muitas vezes vai deixando para depois aquilo que deveria dar cuidado e dar atenção. Então, de alguma forma, hoje a gente vê os altos índices de ansiedade, depressão, que são reflexos realmente de uma cobrança muito excessiva, seja do indivíduo com ele mesmo, do contexto que ele esteja inserido, então dessa forma há essa necessidade dessa busca para que possa ter uma vida mais equilibrada, uma qualidade de vida, que esse indivíduo possa usufruir da vida de uma forma mais leve. E aí que está a importância do cuidado da saúde mental. E hoje muitas pessoas vêm buscando tratamentos nessa seara da saúde mental?
Então, sim, né, diante dessa necessidade, muitas pessoas hoje elas conseguem ter a percepção de que precisam dessa ajuda, né? E eu sempre digo que se a nossa mente não está bem, nada à nossa volta vai estar, né? E a partir dessa concepção, né, há o desejo, né, de hoje tem essa facilidade, né? A gente tem os atendimentos online, presencial, né? E as pessoas elas têm hoje uma noção maior, né, da importância do cuidado da saúde mental, influenciando na sua vida pessoal e nas demais relações aí das suas vivências. Então, sim. Ah, que interessante. Qual a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Então, o psicólogo, ele enxerga muito a problemática por uma vertente mais filosófica, né, social, comportamental do indivíduo, né? A psiquiatria, ela tem uma visão mais biológica, né? É o médico que se especializa nessa parte psicológica, mental, onde ele vai estar também, né, tratando nessas questões dos transtornos, identificando os transtornos, né, com laudos, né, e também prescrição de medicamentos que são associados ao tratamento do paciente. Então, eu costumo sempre dizer que é muito importante uma parceria profissional entre o psicólogo e o psiquiatra, né, para que essa junção possa frutificar, né, o avanço do tratamento do paciente, né? Eu sempre digo que são caminhos que muitas vezes diferentes, mas a chegada é a mesma, que é o bem-estar psicológico da vida daquele indivíduo que busca por uma ajuda. Existem outras áreas profissionais que também lidam com a saúde mental? Sim, nós temos, por exemplo, a psicopedagogia, né, que é uma área específica também voltada para essa questão mais neurológica, de alterações e comportamentos que influenciam na aprendizagem. Então, nós temos esses profissionais. Mas em questão de tratamento, né, nós temos a psicologia e a psiquiatria como bases principais, né, solidificadas para dar esse acolhimento, né, e o tratamento devido a essas pessoas. Entendi. E quais outras situações, na verdade, quais os principais problemas ou situações que são trazidas em uma consulta pelos pacientes? Olha, são das mais diversas, né? Eu costumo dizer que cada paciente é um mundo diferente, né? Suas bagagens, seus contextos de vida, daquilo que lhe foi atribuído na infância, na adolescência, né? Até muitas vezes chegar na vida adulta e procurar uma ajuda, né? Então, são muitos contextos, né, que envolvem, que norteiam muitas vezes o indivíduo, né? Então, a gente tem também muitos casos de ansiedade hoje, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Isso levanta um alerta, né, que é uma das demandas principais hoje do consultório, né, a ansiedade nesse espectro que a gente chama, né, de ansiedade, que pode desenvolver transtornos, né, como o TOC, que é o transtorno compulsivo obsessivo, né, nós temos também o transtorno de pânico, né, e tantas outras coisas que estão dentro associadas à ansiedade. Mas além da ansiedade, a gente também tem questões, conflitos pessoais, muitas vezes conjugais, que chegam no consultório, né, então uma série de assuntos que realmente circundam, né, o indivíduo que procura essa ajuda para trabalhar os seus conflitos, né, e na terapia ele vai encontrar, né, formas, ferramentas, né, de lidar melhor com esses conflitos internos. Muito interessante, Dr. Jean. Estamos hoje falando aqui no Traduzindo sobre saúde mental e o acompanhamento psicológico, a importância desse acompanhamento. Logo mais, depois do intervalo, nós voltamos a conversar aqui com o Dr. Jean Moura. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e CCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com o programa Bora Comer, são oferecidas mais de 6.500 refeições gratuitas todos os dias. Porque quem tem fome sabe que tem almoço e jantar garantidos pela Prefeitura nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares da cidade. Além de trazer qualidade de vida, tem alcançado a família. Muitos beneficiários não têm realmente o que comer dentro de casa. É um programa abençoado, maravilhoso. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro.
A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais na conta. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Olá, estamos aqui no Traduzindo, conversando sobre saúde mental e a importância do acompanhamento psicológico. E aqui conosco nós temos o Dr. Jean Moura, que já vem aqui nos explicando mais sobre todo esse campo envolvendo a psicologia. Dr. Jean, qual é o melhor momento de procurar um psicólogo? Como a gente se reconhece nessa necessidade de busca desse profissional? Bom, o primeiro passo é você aceitar, né, a sua condição, né, limitante enquanto ser humano, né, de reconhecer que todo mundo precisa de ajuda, né, e que grande parte das vezes nós não conseguimos enfrentar os nossos problemas sozinhos, né? Então, quando o indivíduo ele tem essa consciência da aceitação, né, e busca essa ajuda, se abrem muitas possibilidades de melhora para a vida dessa pessoa, né? Então, por exemplo, questões de ansiedade. Quando a ansiedade ela começa a trazer prejuízos para a vida do indivíduo e nas suas relações, né, é hora de buscar ajuda. Então, tudo aquilo que sai do eixo, né, de equilíbrio é um sinal, né, de alerta para que possa ser buscado, né, uma ajuda psicológica, né, nesse enfrentamento, né, do dia a dia e da rotina que eu sei que muitas vezes, né, é tão densa para a vida de tantas pessoas. Então, eu acho que o primeiro ponto é aceitar, né, a sua condição, né, limitante enquanto ser humano e buscar essa ajuda, né, com profissionais qualificados que possam auxiliar nesse processo. No caso, se a pessoa estivesse se sentindo mal de alguma forma, sentindo algum tipo de pressão, não entender o que está acontecendo com ela, já é um momento de buscar o psicólogo de alguma maneira? Sim, com certeza. E principalmente, né, como a gente havia, né, discorrido antes, né, nesse aceleramento social, né, que as pessoas vivem hoje, né, de uma produtividade excessiva, né, de estar sempre nessa posição, né, de trabalho, né, trabalha, casa, trabalha, as pessoas, né, não param para se cuidar. Então, o excesso pode causar muito estresse, né, e, consequentemente, muitas patologias associadas, né, aos transtornos mentais. Então, nada vem do nada, tudo tem um porquê, né, e quando você começa a identificar, porque eu costumo sempre dizer que cada pessoa, né, se conhece a sua própria dor, né, então não dá para ficar fugindo, né, as pessoas podem fugir de tudo, mas elas não conseguem fugir delas mesmas, né, então uma hora ou outra é necessário, né, aceitar que precisa de ajuda e buscar essa ajuda quando as coisas ficam mais difíceis de serem, né, enfim, resolvidas ali no dia a dia. Então, sempre é importante, notou algum tipo de alteração, né, no seu comportamento em relação, né, à sua produtividade, no seu dia a dia, né, é hora de buscar ajuda, né, e isso é muito bem-vindo nesse momento. Dr. Jean, e qual é a diferença entre terapia e tratamento? O que é essa tão falada terapia? Então, a terapia é uma forma de tratamento, né, onde o paciente ele vai estar levando as suas questões ali, né, a serem
resolvidas, né, por ele, na perspectiva dos levantamentos clínicos entre o psicólogo e o paciente, né, mas a terapia tem que ser algo constante, né, onde o paciente vai aos poucos se conhecendo, né, trabalhando as suas inseguranças, aquilo, né, que lhe levou a buscar ajuda e muitas vezes descobrindo até outras questões, né, nesse processo ao decorrer do tempo, né, mas a terapia é uma forma de tratamento, né, principalmente nos dias de hoje, né, é muito bem-vinda no contexto, né, social, diante das demandas que surgem aí na vida desses indivíduos, né, que buscam por essa ajuda. Então, a terapia é uma forma de tratamento também. E de forma prática, o que é que o psicólogo faz durante a terapia? Como é essa atuação de um profissional? Bom, o primeiro passo, né, do psicólogo é ouvir, né? É ouvir a demanda do paciente, mas é uma escuta diferenciada. Não é como um amigo que lhe escuta, né? É importante também, mas existe uma escuta qualificada, científica, né? De análise, onde o psicólogo vai estar internalizando aquilo que o paciente traz, né? Interpretando e devolvendo no momento certo, né? Para que gere algum tipo de reflexão, né? E possa ter frutos ali a partir daquele encontro, né? Então, o papel do psicólogo é ouvir, entender, acolher, né? Lembrando que é uma escuta totalmente sem julgamentos, né? Sem filtro, né, onde o paciente vai poder estar falando tudo o que ele acha que precisa ser dito, né, diante é uma escuta sigilosa também. Sim, é importante ressaltar, né, que todo o processo terapêutico é sigiloso, né, e o que garante isso é a ética da profissão. Então, tudo que você fala fica naquele espaço, naquela atmosfera, né, terapêutica mesmo, né, então é muito importante a terapia, porque vai ter essa comunicação, né, entre o psicólogo, entre o paciente, né, e daí nasce o vínculo, né, transferencial, que é o que a gente chama, né, gerando assim a terapia, o processo terapêutico. É um processo longo? Em quanto tempo se vê resultados em um processo terapêutico como esse, com o psicólogo? Bom, o tempo é muito relativo, né, para cada pessoa, de acordo com cada demanda específica, né, lembrando que a gente está falando de ser humano, então cada pessoa traz consigo, né, a sua complexidade em relação, né, às suas vivências, então é muito arriscado a gente dizer, né, estipular, melhor dizendo, um tempo, né, específico para cada paciente. Isso vai se no decorrer das sessões, na medida que o paciente vai apresentando melhoras, né, vão sendo diminuídas as frequências, inclusive, né, na grande maioria das vezes os atendimentos eles são feitos de forma semanal, né, uma vez na semana, né, algumas vezes quando há necessidade 2 vezes na semana, né, mas geralmente uma vez, e aí após a melhora, né, desse paciente, as frequências elas são diminuídas, né, até o paciente puder, aí como eu sempre digo, né, se dar alta, ter essa percepção, né, de que está bem aí para lidar com seus conflitos, né, que sempre vão existir, né, tristeza, sofrimento, angústia, né, mas a terapia é esse facilitador de conflito, onde o indivíduo ele vai aprender a lidar com as suas inseguranças, né? E eu também costumo dizer que é como uma transformação, sabe? O paciente chega ali com uma lagartinha, né? E vai se transformando numa borboleta e um dia faz o seu voo, né? De forma plena. Mas isso é um processo, né? A metamorfose é um processo muitas vezes difícil, mas necessário, que acontece nesse espaço, nesse ambiente terapêutico. Então quer dizer, doutor Jean, que não é um processo em que dá para precisar o tempo certo dos primeiros resultados, é algo que realmente vai depender da pessoa no próprio tratamento, é isso? Isso mesmo, vai depender, né, do contexto daquela demanda, né, do que nós estamos ali trabalhando, né, muitas vezes até do próprio transtorno que o paciente apresenta, algum tipo de transtorno psicológico, né, tem tratamentos que precisam perdurar a vida toda, né, que são muitas vezes transtornos de personalidade, que a pessoa tem que ali estar aprendendo a lidar durante toda a vida, né, mas eu deixo sempre muito à vontade os pacientes, né, mas na medida também sugestionando, né, a importância, né, de nunca interromper antes de realmente você ver esse resultado, né, acontecendo ali, né, no processo de melhora, que como eu disse é um processo, né, gradual, né, que vai acontecendo aos poucos, não é da noite para o dia que tudo acontece, né, porque às vezes levam-se tanto tempo para construir coisas, né, então vai requerer também algum tempo para desconstruir, né, então isso é um processo que leva tempo, né? Esse tempo ele é muito relativo, né, para a vida de cada pessoa que está ali buscando essa ajuda. E a gente sabe que o ser humano é um ser complexo, todo mundo sabe disso e deve se reconhecer assim. Imagino eu
é que muitas vezes não é só um ponto, uma questão que precisa de uma atenção especial, devem ser uma série de situações, né, que vão sendo descobertas ao longo do processo da terapia. Sim, sim. Às vezes as pessoas elas descobrem coisas, né, sobre elas, né, que elas não conseguiam sem a terapia ter essa percepção, né? Então é aquela coisa. Quanto mais vai escavacando ali, vai achando as coisinhas, né, que precisam ser trabalhadas. Então é um processo também muito de autoconhecimento, né, que é muito importante, né, porque no processo de autoconhecimento você conhece, né, a sua insegurança, você conhece os seus gatilhos, né, você começa a aprender a lidar com aquelas circunstâncias que estão ali à sua volta. Bacana, doutor Jean. E agora tenta explicar um pouco para a gente sobre as principais diferenças entre a psicologia clínica e a psicologia educacional, porque a gente percebe a presença dos psicólogos na escola. É da mesma forma? Então, são atuações diferentes, né, unificando, como eu disse, sempre o bem-estar psicológico, mas em áreas e contextos distintos, né? O psicólogo clínico, como eu falei anteriormente, ele vai ter aquele tratamento, né, com o paciente no consultório, né? No ambiente escolar, a gente não faz terapia, né? O que acontece, né? O psicólogo escolar ele vai identificar demandas principais, né, que estão relacionadas à questão da aprendizagem. Então, algum tipo de alteração que faça com que o aluno, né, se impossibilite, né, de absorver o conteúdo, ou muitas vezes até a própria vivência mesmo dentro da escola, né, faz com que esse psicólogo filtre essas informações, né, e possivelmente encaminhe até muitas vezes esses alunos para uma ajuda mais específica de um tratamento mais constante, né, que aí poderia ser no psicólogo clínico, por exemplo, né? Então também existem trabalhos, né, com a direção da escola, né, trabalhos de conscientização, palestras, né? Agora há pouco nós tivemos o mês do Maio Laranja, né, que é o mês de prevenção e combate à exploração sexual infantil. Então é muito importante discorrer desses temas nas escolas também, para os alunos, para os adolescentes, para que eles consigam ouvir, né, e acima de tudo conseguir se preservar diante dessas coisas que a gente sabe que infelizmente é muito presente na sociedade. Então é levar conhecimento, mas acima de tudo tornar o ambiente escolar mais leve para todas as pessoas que convivem naquele cenário educacional. Muito interessante, doutor Jean. Estamos aqui conversando sobre saúde mental e a importância do acompanhamento psicológico. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos com essa boa conversa aqui. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com o programa Bora Comer, são oferecidas mais de 6.500 refeições gratuitas todos os dias. Porque quem tem fome sabe que tem almoço e jantar garantidos pela Prefeitura nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares da cidade. Além de trazer qualidade de vida, tem alcançado a família. Muitos beneficiários não têm realmente o que comer dentro de casa. É um programa abençoado, maravilhoso. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura, além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo.
Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$ 70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais nas contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro, você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Estamos de volta aqui no Traduzindo e hoje o tema é saúde mental e acompanhamento psicológico e a sua importância. Começamos a falar sobre a psicologia educacional e a importância desse acompanhamento psicológico na escola. Não foi isso, doutor Jean? Eu gostaria muito de entender agora quais as principais questões no mundo da psicologia que crianças vêm tendo no universo da escola e que precisam desse apoio do profissional psicólogo. É muito importante, né, destacar que a infância é a fase mais essencial, né, de condução da vida do indivíduo, né, porque ela precede outras fases que vêm a adolescência e até mesmo a vida adulta. Então, crianças, por exemplo, no contexto educacional, né, é muito importante observar, né, a condução dela nesse ambiente. Né, saber o porquê muitas vezes que essa criança não consegue absorver o conteúdo, ou muitas vezes apresenta uma agitação psicológica, física, né, identificar. Hoje a gente tem questões, né, através do conhecimento. Se a gente pega décadas atrás, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né, em relação que muitas vezes era associado à preguiça, né, a uma indisposição mais de forma proposital, né. Então hoje a gente vê que existe o TDAH, né, que é um transtorno que muitas vezes atrapalha nessa questão de aprendizagem, né, de memória, de raciocínio lógico, né. Temos também hoje em dia o autismo, né, como um conhecimento mais amplo, que também está relacionado a essa dificuldade da aprendizagem no cenário escolar. Então a gente tem hoje um conhecimento que não se tinha antes, e a partir desse conhecimento possibilita, né, que essas crianças elas consigam ser assistidas nas suas necessidades, né, e dessa forma os pais precisam, né, estar em sintonia com a necessidade dos filhos, né, sabendo notar essas alterações de comportamento, né, com faixa etária da idade, em relação ao seu desenvolvimento. Então tudo que sai, né, desse equilíbrio do que deveria ser no mundo infantil, né, é um sinal de buscar ajuda, né. Não significa que tudo, né, vai ser o TDAH ou outro tipo de transtorno, né, às vezes são fatores muitas vezes familiares, né, que precisam ser investigados, e o psicólogo ele vai estar nessa função, né, de filtrar essas informações que vão ser muito necessárias, né, para esse fechamento, né, de uma posição ali nesse cenário envolvendo as crianças e o ambiente educacional. Eu imagino que os professores, os especialistas na escola, os pais, têm que ficar prestando atenção nesse desenvolvimento da criança para uma tomada de decisão do que fazer com ela. Quando é que se leva a criança para a terapia? Em que momento? Como você falou, primeiramente é um trabalho conjunto, né, da escola, família, né, o psicólogo, mas o momento de procurar uma ajuda é quando os pais notam essas alterações de comportamento, né? Por exemplo, uma criança que ela é muito comunicativa, né, muito extrovertida, de uma hora para outra ela começa a ficar mais inibida, né, com um sentido de mais antissocial em relação à sua convivência com os coleguinhas, com as pessoas da família. Então aí já é uma hora de buscar ajuda, né, de levantar um alerta, né, de que algo não está tão legal assim como deveria estar, né? Então isso pode ser um sinal também, né, de buscar uma ajuda para investigar, né, questões muitas vezes comportamentais envolvendo muito esse lado emocional, né? Então
tudo isso é muito importante de ser observado para que possa ser encaminhado o quanto antes, na medida que for a necessidade dessa criança. Nós sabemos que é uma fase repleta de complexidades, a fase da infância. E a gente sabe também que na escola há casos relacionados a bullying em alguns espaços educacionais, há algumas outras pressões também psicológicas. Então, a criança, ela passa por tudo isso, certamente, e deve causar sofrimento, certamente. Sim. Muitos desses sofrimentos, quando eles não são tratados, eles são levados para a vida adulta, né? Então o consultório está cheio, né, de muitas vezes crianças que foram negligenciadas e que hoje buscam ser ouvidas até mesmo na fala de adultos, né? Então é uma coisa que é preciso de muita cautela, né, de muita observação, essa condução da infância, né, principalmente porque, como eu falei, precede outras fases da vida, né? Essa criança, ela vai crescer, né, ela vai precisar manter as suas relações, e se ela não tem um contexto seguro na sua constituição infantil, como é que ela vai poder levar isso para a vida adulta e nas demais relações que ela for estabelecer? Né? Lembrando que muitas vezes, né, os relacionamentos que são feitos na vida adulta, eles são um reflexo do relacionamento que essa criança que vai se tornar um adulto teve com seus pais, né, ou com seus cuidadores, pessoas que exerceram. Por isso que é tão importante, né? Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, para que tenha, é preciso que lhe seja atribuído, né? Isso acontece muito na infância, né, como uma das fases principais da formação aí, né, da personalidade que vai se cristalizar bem mais para frente. Então é muito importante essas observações que podem evitar, né, grandes prejuízos aí psicológicos e até mesmo a evitação de alguns transtornos específicos. Entendi, doutor Jean. E o preço, ou o custo, né, de um tratamento psicológico? Acho que muitas pessoas já até pensaram em fazer terapia ou levar um filho, uma filha para o processo terapêutico, mas não sabe como é que funciona essa questão dos gastos. É um processo custoso? Há um investimento, né? Hoje em dia existe a tabela, né, que o conselho nos orienta, né, de cobrança, mas o valor ele vai alternar de profissional para profissional, né? O público, né, muitas vezes existem atendimentos sociais que é um preço mais reduzido do valor da sessão, né? Tem profissionais que têm uma determinada quantidade, né, de atendimentos envolvendo essa questão social, mas eu não costumo dizer que seja um gasto, né, mas um investimento, porque a saúde mental é algo primordial, né, e como prioridade, muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas para que outras importantes sejam feitas, né, como cuidar da mente, né, porque muitas vezes acontece que o paciente precisa fazer um exame de coração, né, vamos dizer assim, ou em qualquer outra parte do seu corpo, né, ele vai lá, ele investe, né, mas muitas vezes ainda existe um pouco desse preconceito, né, de investir na saúde mental, né, então a gente precisa levar em conta como prioridade, né, porque mente e corpo é uma coisa só, então esse investimento, né, ele vai estar relacionado ao seu bem-estar. Então sempre é importante, na primeira sessão a gente sempre deixa acordado essas questões de valores, né, fazendo com que muitas vezes o paciente ele consiga realmente manter, né, esse processo para que não venha apenas uma vez e não consiga mais dar continuidade. Então também existem os valores de pacotes de sessão que são feitos também, então há muitas formas, né, de conciliar essa questão financeira, né, e sem falar também, né, que há espaços que oferecem atendimentos gratuitos, né, pelo SUS. Poderia citar alguns desses espaços onde a população também poderia estar buscando para algum serviço via SUS, um serviço gratuito? Geralmente, nas unidades básicas de saúde, não é? Eles disponibilizam de atendimento, né? O paciente leva o seu cartão do SUS, a sua identificação, né? E lá faz a triagem e é encaminhado para o atendimento. Então, é muito importante, né? Se você tem essa necessidade, não tem como realmente custear, né, um processo terapêutico, é importante que você, né, busque essa ajuda de uma forma mais social, né, pública, através do SUS, né, que oferecem esses serviços, né, e não só nessas questões das unidades básicas, mas também em outros contextos, né, nesse cenário público. Há tratamentos que são online também. Existe alguma diferença entre estar com o profissional presencialmente e um tratamento online?
Vai muito da preferência, né, de cada paciente e também da condição de chegada, né? Às vezes tem pacientes que não conseguem vir pessoalmente ao consultório, né? Então, usamos a tecnologia ao nosso favor como uma ponte de comunicação, né? E aí tem pacientes que preferem realmente fazer online, mas não há nenhuma distinção, né? A mesma questão terapêutica, né? Mesmas regras de conjunção terapêutica, então o paciente vai estar ali falando e sendo ouvido da mesma forma, né? Mas eu sempre aconselho que se o paciente possa vir pessoalmente ao consultório, né, usufruir do ambiente terapêutico é uma boa opção também, mas isso vai de acordo com a realidade e o desejo de cada paciente que busca por essa ajuda. Muito legal, doutor Jean. A graduação de psicologia deve ser uma graduação super completa e deve ter uma série de conhecimentos assim, diversos, até porque o objeto, na verdade o foco é o ser humano, né, e suas questões psicológicas, mentais. Para as pessoas que têm interesse ou que já pensaram em se tornar psicólogos, o que é que elas acharão, né, dentro de uma graduação como a psicologia? A graduação de psicologia, ela tem duração, né, média de 5 anos, né, onde você vai ter todo esse contato, né, da psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, né, abordando diversas áreas, né, teorias, né, onde nesse decorrer da graduação, né, você vai se identificando com determinadas áreas de atendimento para que futuramente, ali quando já estiver próximo à conclusão do curso, você tenha uma noção, a pessoa que está ali estudando tenha uma noção de onde ela quer enveredar, né, a sua prática profissional, né? E como eu falei anteriormente, existem várias áreas de atuação, né, que vão ser vistas no processo acadêmico, como psicologia jurídica, psicologia hospitalar, né, organizacional, e a psicologia clínica, que é uma das mais clássicas, né, e que realmente tem como obrigatoriedade no contexto acadêmico, né, mas existe uma vasta gama de opções dentro desse contexto que são vistas ao decorrer, né, da graduação desse indivíduo no curso de psicologia, né? Então eu sempre encorajo, porque é um curso muito bonito, onde você vai estar podendo ter um pouco de percepção para entender ali o ser humano que vai chegar até você futuramente. Bacana, doutor Jean. Eu adoraria que o senhor deixasse uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão pensando ou já pensaram em fazer um processo terapêutico, mas que não deram esse primeiro passo. Então, se o senhor puder deixar esse recadinho para a gente, super agradeço. Sim, claro. Bom, primeiramente é importante, pessoal, a gente desmistificar essa coisa de que psicólogo é coisa para pessoas, né, doidas. Isso é uma coisa que a gente escuta muito no senso comum. Eu acho que loucura mesmo é você tentar sustentar algo que você sabe que não consegue fazer, né, sozinho ou sozinha, né, e que grande parte das vezes é necessário buscar uma ajuda e que ninguém é super-herói, né? Todo mundo está passivo a passar por alguma situação, né, de desconforto psicológico, né, com seus conflitos. Ao longo da vida se acumulam muitas frustrações, então quando isso não é trabalhado, vem em forma de sintoma, né? E o corpo fala de muitas formas, né? Muitas vezes através da ansiedade, né? E vem de um lugar. Então, por isso que é tão importante, né, a gente dar prioridade à saúde mental, né? Porque, como eu falei anteriormente, se a nossa mente não está bem, nada à nossa volta vai estar. Você pode ter a melhor cama, mas não terá o sono. Você pode ter né, a melhor comida, mas não vai ter o apetite, porque isso está tudo relacionado à forma que você enxerga o mundo, né, e à forma que você se constitui como pessoa. Então, busque se conhecer, né, porque na medida que você se conhece, você se separa do outro em muitos aspectos, né, e consegue se constituir como pessoa mesmo, personalidade, né, e tendo esse bem-estar e essa leveza, né, que hoje em dia é muito importante. Agradeço demais por sua participação aqui no Traduzindo, Dr. Jean. Foi uma grande satisfação conhecê-lo e poder entrevistá-lo. Eu agradeço o convite, o espaço e a confiança. Esse foi o Traduzindo de hoje, pessoal. Na próxima semana, às 19h30, aqui no Sistema Norte de Comunicação, nós temos um encontro marcado. Muito obrigado pela sua participação e sua audiência aqui.